Ô glória, louvado seja o nome de Jesus. Como é bom estarmos aqui glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Neste momento, vamos parar a nossa atenção para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Se você tem Bíblia, já pode abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 32, para a nossa meditação. Deus tem uma palavra para o seu coração. Gênesis, capítulo de número 32, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, e se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Então, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante. E para nós nos situarmos, o que é que estava acontecendo, o que essa história tem a ver e o que ela nos traz de lição. Porque é muito importante que leiamos a palavra, compreendamos a palavra e saibamos tirar lições da palavra para as nossas vidas, que a gente chama de aplicações. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar para as nossas vidas a partir do texto bíblico? A primeira coisa que nós devemos entender é que Jacó foi aquele que foi abençoado como o primogênito de sua casa. Por este motivo, ele tinha a bênção de Deus para ser continuidade da família de Abraão como patriarca, certo? E por mais que muitos falem de Jacó, que era enganador, que era usurpador e isso e aquilo, precisamos compreender o que diz na íntegra o seu nome. E na verdade, o nome de Jacó, por mais que nós vejamos aqui que foi alterado, foi mudado, o nome de Jacó não queria dizer que era enganador, usurpador, como muitos aí se utilizam desse contexto e não é um fato. O nome de Jacó, no hebraico, quer dizer aquele que nasce agarrado no calcanhar. É isso que diz o nome de Jacó. Então, qualquer coisa fora disso não tem contexto de interpretação bíblica. Então nós estamos diante de um homem que se chama aquele que sai agarrado no calcanhar. Um homem que não era tão valente quanto seu irmão Esaú, um homem de caça, um homem mais
à frente, né, da sua casa no sentido de ferocidade, mas Jacó tinha as suas virtudes. E uma das virtudes de Jacó era justamente estratégia. Ele era um homem de uma cabeça muito estratégica e podemos perceber isso justamente no seu primeiro contato com o seu irmão com relação à primogenitura. Pelo menos o que nos descreve a palavra. Ele pega o seu irmão em um momento de fraqueza e simplesmente faz-lhe uma proposta que era uma proposta que, se fosse Jacó, nunca teria sido concretizada, porque ele sabia o valor da primogenitura. Já Esaú não sabia a vantagem, não sabia os benefícios, não sabia o valor real da primogenitura. Por este motivo, trocou por um prato de lentilhas. E aí muitos podem até falar mal de Jacó porque trocou em um prato de lentilhas. Mas eu sempre costumo dizer que na hora de uma troca, não importa o ponto de vista de quem está de fora, visto que a troca é algo feito de maneira a agradar a ambos os lados. O próprio Esaú disse: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome? Então ele simplesmente quis dizer que não tinha um pingo de valor, por este motivo ele trocara por um prato de lentilhas. Então, naquele exato momento, era o valor que ele tinha dado à primogenitura que tinha em sua posse. Já Jacó sabia o quanto valia a primogenitura, mas fez uma proposta irrecusável para aquele momento, sabendo quem era o seu irmão. Então isso mostra ser um cara extremamente estratégico. E aí muitos dizem que por conta da mentira ele tomou a primogenitura do seu irmão, mas ele não tomou, ele a comprou. O problema é que seu pai não havia participado da negociação. Mas ali estavam dois homens negociando, estavam dois homens dispondo cada um do seu bem em troca do outro. E isso é um fato lícito e um fato tranquilo de ser compreendido, porque a gente sempre costuma dizer, se você for pegar, por exemplo, nos dias de hoje, se você pegar 10 mil reais, você pode chegar em uma pessoa e ela dizer assim: toma esse celular aqui, esse lanterninha, e troca por esses 10 mil reais. Você vai dizer: não, você é doido, eu vou trocar 10 mil reais pelo um lanterninha. Você imediatamente vai dizer: não, essa troca não faz sentido. Mas se o cara chegar com um iPhone 0 km, lançamento, mais top das galáxias, e disser: troca aqui pelos 10 mil reais, e esse telefone, por exemplo, for 15 mil reais para você comprar lá na loja, e você tiver ali vendo que tá 5 mil reais mais barato, você conferiu que tá tudo ok, tudo certinho, você imediatamente troca sem problema nenhum. Então, para você ver, muita gente não dá esse tipo de valor a um certo equipamento, mas tem pessoas que gostam, e isso é válido. Porque ali está uma troca entre o dinheiro e o aparelho. E ali está uma troca em que ambos os lados estão cientes e estão desejosos de fazê-lo. Então a mesma coisa foi Jacó. Ele estava em um momento em que ele queria muito a primogenitura e o outro não queria. O outro queria, na verdade, comer. Então ele aproveitou aquele momento todo especial para ele e fez a troca e foi abençoado pelo seu pai, por mais que de uma forma estranha, E eu acredito que Deus permite que, por mais que haja uma falha, um erro, um desvio de princípio ali, Deus estava, na verdade, concretizando aquilo que havia sido feito antes. E claro que Deus já sabia desde o ventre dos meninos, é tanto que Deus fala para a mãe: o menor vai ser maior, vai liderar o maior. Ou
o segundo vai liderar o primeiro. Deus já havia falado isso lá atrás. E ele sabia do futuro, e ele sabe do futuro, e por este motivo ele já tinha avisado a mãe. E por este motivo eu acredito que a mãe disse: você vai fazer isso que eu estou dizendo, e se qualquer coisa acontecer, que recaia sobre mim o problema. A própria mãe tomou para si o problema. A ideia não foi de Jacó de mentir, a ideia não foi de Jacó de tomar a frente ali e dizer ao pai que abençoasse ele, pensando que seria outro nome. Não foi. A mãe que estimulou e que preparou tudo para que Jacó recebesse aquilo que ele havia comprado. Então, pode-se observar que dentro desse contexto não tem nada de enganação de Jacó. Até a mentira que Jacó estava dizendo ali a seu pai para receber a bênção era instrução da mãe e não algo da cabeça de Jacó. Ele só fez executar o plano. Só isso, mais nada. Mas enfim, Jacó recebe a bênção, tem que sair corrido de sua casa porque seu irmão queria matá-lo, incoerente, porque havia trocado e eu acho que esqueceu. E Jacó vai morar com o seu sogro Labão, que até então era apenas seu tio. E habitando com Labão, ele se agrada de uma das filhas de Labão, e Labão, muito malicioso, engana Jacó, dando a outra filha primeiro, a que ele não queria, e Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para poder conquistar a que na verdade ele queria. Então ele tem ali 2 esposas, por força da consequência de estar com um sogro que enganava e que enganou ele, na verdade. Eu não vejo a possibilidade de que Jacó teria tido 2 esposas se caso ele tivesse recebido de fato no primeiro momento a sua esposa a que ele havia escolhido. Eu não sei se haveria a possibilidade de ele ter pego outra. Não sei. Mas enfim, a Bíblia só nos deixa pensar. Ela não nos deixa nada claro a respeito do que poderia ter sido se, né? E isso é um se, e o se não vale nesse contexto. É bem verdade que Jacó casou com as 2 e que começou a prosperar dentro das terras de Labão, ao ponto de os filhos de Labão olharem para Jacó e acharem que Jacó estava roubando Labão. E Labão mudou algumas vezes a forma de pagamento de Jacó para ver se prejudicava, ou para ver se diminuía, ou para ver se conseguia vencer ele em algum ponto. Mas o que na verdade fazia toda a diferença e faz toda a diferença é a bênção de Deus. Era o que Jacó havia trazido da sua terra com ele. Era a bênção de Deus. Então Jacó, em todos os momentos de sua vida, mostra que a bênção de Deus estava sobre ele. E era justamente esse o valor da primogenitura. Esse era o valor que Jacó enxergava e que Esaú não enxergou. E Jacó chega a um ponto de não suportar mais estar ali na casa do seu sogro e diz assim: não, eu vou me retirar porque não faz mais sentido estar aqui debaixo das suas malícias, de sua forma de trabalho que a todo tempo fica mudando aí para ver se me prejudica. Eu vou pegar minhas coisas e vou me embora. Eu vou voltar para minha terra, eu acho que já está tudo tranquilo lá e eu tô voltando. E aí pega suas esposas e faz caminho de volta, sabendo que enfrentaria um grande problema de voltar para sua terra, porque não sabia como estaria a consciência, o coração do seu irmão. Mas Jacó já estava muito mais maduro, Jacó já estava muito mais preparado para esse momento. E aí ele pega tudo, volta e não deixa nunca de ser o cara estrategista que sempre foi,
E aí, na volta para casa, já no momento de chegada, onde ele vê que vai ter o encontro ali com seu irmão, ele já prepara presentes para amenizar o coração dele. Presentes bons, vários bodes, vários carneiros, vários camelos, vários jumentos, enfim, faz uma feira ali e manda na frente essa feira para que seu irmão veja já de início o presente que Jacó vem trazendo para ele. E neste ponto, Jacó pede para que a família passe o val de Jaboque e fica ali justamente para rogar a Deus que fosse adiante dele. E naquele exato momento em que todos passam e Jacó fica ali sozinho no val de Jaboque, acontece justamente aquilo que nós acabamos de ler aqui no texto bíblico, que é ele agarrar na coxa do homem, como diz o texto bíblico, né? E entender que ali era uma teofania, né? Era uma aparição de Deus em forma de homem. E naquele exato momento, Jacó mostra a sua vontade, o seu desejo de que em todo e qualquer momento Deus estivesse com ele. Porque imagine que a palavra diz que ele passou toda a noite lutando com o homem. Não foi uma hora, não foram 2 horas, foi a noite inteira lutando com o homem, como diz as Sagradas Escrituras, que descreve como o príncipe de Deus, ou como o próprio Deus. E nesta luta, o anjo do Senhor, ou Deus Todo-Poderoso ali na sua forma teofânica de aparição, manda que ele largue a sua perna e ele não larga. E para que ele pudesse largar, ele toca na sua coxa. E esse toque na coxa foi um toque extremamente incômodo, ao ponto de Jacó não suportar, não resistir. Mas mesmo assim, o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E aí ele não troca porque era enganador, como muitos costumam dizer, não. Ele troca porque ele diz assim: você vai parar de ser aquele que nasceu agarrado no calcanhar de outro. E você vai ser chamado agora de príncipe que lutou com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Quer dizer, ele estava dizendo: tu és agora diferente, tu és aquele que suporta a briga tanto com homens quanto com Deus. E ainda complementa dizendo: e prevaleceste. Em todos os momentos que nós observamos na vida de Jacó, nós vemos um homem que prevaleceu. Ele prevaleceu na compra da sua primogenitura, levando-a consigo. Ele prevaleceu diante de um sogro que era enrolão, que vivia em tempos mudando sua forma de pagamento de salário, e mesmo assim Jacó aceitando tudo o que Labão fazia, mesmo assim Jacó prevalecia. E neste momento, nesta luta em que Jacó tem com o anjo do Senhor, ele também prevalece, porque ele diz assim: eu só lhe largo quando o Senhor me abençoar. Quer dizer, eu seguro aqui, não quero nem saber o que vai acontecer, não quero nem saber se os olhos vão fechar, se o corpo não vai suportar. A minha vontade é que vai mandar nesse exato momento. E por este motivo, Jacó prevaleceu ali, saindo do val de Jaboque, abençoado. E transforma o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.
Então veja que este foi o sentimento deste encontro que Jacó teve com Deus. Essa luta que Jacó teve com o Senhor foi justamente para sair dali com o coração tranquilo de que Deus estava conduzindo os seus passos, o seu caminho, a sua volta para casa. E o que é que a gente pode tirar de lição desse texto e desse contexto em que Jacó está sendo o pivô dessa nossa instrução de hoje? É que quando acreditarmos de que Deus está conosco, de que Deus está nos conduzindo, de que Deus está nos abençoando, que possamos dar continuidade àquilo que estamos fazendo, que possamos prevalecer naquilo que nós nos comprometemos para com o Senhor. Jacó é um grande exemplo para nós, porque Jacó, ele deu valor à primogenitura, ele lutou para que essa primogenitura lhe fosse passada, ele deu continuidade a essa primogenitura mesmo estando fora da sua terra. Isso mostra que mesmo fora do contexto de família, de convergentes, no mesmo sentido de linha de pensamento, de raciocínio em relação ao reino, mesmo estando fora disso, ele permaneceu. E uma das coisas que Jacó também nos traz de lição é alguém que estava fora da sua terra e mesmo assim só pensava em voltar. E isso é algo muito interessante que nós devemos aprender com Jacó, é que devemos pensar na nossa casa, e a nossa casa não é aqui, nossa terra. A nossa casa, daqueles que estão com Deus, daqueles que creem em Jesus, daqueles que creem na salvação, acreditam que a nossa casa está com Deus. Porque Jesus fez essa promessa. Capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele complementa dizendo que quer que onde ele esteja, nós estejamos também. Opa, então lá é nossa morada. Então essa saudade da nossa morada, ela deve ser constante e real para as nossas vidas. Por mais que muitos ignorem, achem, não, saudade de céu é vontade de morrer. Não, não é vontade de morrer, não. Porque quem vai para o céu não é quem morre, é quem vive. Então não é vontade de morrer. É vontade de viver mesmo. Então, quando nós olhamos todo o contexto, nós percebemos Jacó, um cara que está extremamente pensativo sempre na sua casa, na sua bênção, no meio do seu povo, dos seus costumes, das suas práticas, mesmo estando fora. E nos mostra também uma lição muito interessante que não importa o contexto da vida que estejamos, não importa se estejamos servindo ou sendo servido, mas que sempre sejamos aqueles que possuem a primogenitura. E o que seria essa aplicação para as nossas vidas? Se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, imediatamente recebemos o dom da primogenitura, que no Antigo Testamento só era passado para aqueles que eram descendência de Abraão. Mas que no contexto da igreja, que Jesus estabelece um novo momento para o seu povo, ele simplesmente espalha a sua primogenitura e passa a dispensar essa bênção de primogenitura para todos aqueles que nele creem. Porque ele é o primogênito e dentro dele, todos são abençoados como primogênito. Não que sejamos primogênitos,
mas que a bênção da primogenitura repousa sobre a vida daqueles que creem em Jesus e andam segundo a sua palavra. Então veja que um contexto que acontece no Antigo Testamento nos traz lições claras e evidentes de que nos dias atuais nós podemos trazer essas lições e fazer aplicação dela nos nossos dias. Seguindo para o alvo, que é Jesus, que no caso de Jacó era a sua primogenitura, que era a bênção de Deus sobre a sua vida. Seguindo, fazendo a vontade de Deus, sabendo que tudo o que fizermos, o Senhor abençoará, desde que a façamos como Jacó, com lealdade, que façamos ela com honestidade, que façamos com dedicação. É tanto que a própria palavra do Senhor diz que o servo sirva ao seu Senhor como que a Jesus, e que o Senhor sirva aos seus funcionários como a Jesus. Então ele nos instrui até no trabalho a sermos assim. E Jacó também mostra que não importa o momento, a dificuldade, a adversidade da vida, a única coisa que vai importar para que nós possamos continuar na caminhada é saber ou ter certeza que a bênção de Deus está conosco. Então isso é um tripé muito interessante para que nós aprendamos hoje com Jacó. E esse final aqui é algo que nos deixa ainda mais confiantes. Porque se nós lutamos com Deus no sentido de querer saber se aquilo que nós estamos fazendo ou querendo fazer faz parte do desejo dele para as nossas vidas, se nós temos certeza desse ponto aqui, nós saímos do Val de Jaboque com a nossa bênção. E não importa a adversidade que vem aí pela frente, se a bênção do Senhor estiver conosco, nós simplesmente vamos passar por ela de uma maneira muito melhor. Então, que essa lição que Jacó nos trouxe nessa manhã possa ser aplicável em nossas vidas. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que tomou essa palavra para si e que a partir desse exato momento vai dar continuidade a ela e vai honrar o nome do Senhor naquilo que você for fazer. Lembre-se que toda essa palavra, todo esse contexto, toda essa instrução é para que você esteja alinhado com o Senhor. É a única coisa que importa em todo esse contexto, é que você esteja alinhado com o Senhor. É que os seus projetos, que as suas práticas, que os seus pensamentos estejam todos alinhados no Senhor. E que a bênção dele certamente te fará prosperar em todas as coisas da sua vida. Sejam familiares, emocionais, financeiros, enfim. Tudo o que você for fazer, se estiver alinhado com o Senhor, ele certamente te abençoará, como abençoou a Jacó. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até então. Lembrem-se sempre, se alinhem aos projetos de Deus para as suas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se que este é o canal em que está sempre preocupado em aproximar você do Senhor. Glória a Deus. Então, quero deixar só para encerrar o lembrete de que final de semana nós estamos aí sábado e domingo tendo estudo da palavra de Deus, livro do profeta Daniel. Estamos seguindo aí passo a passo todo o livro de Daniel. Se você não assistiu, você pode ir no canal do YouTube, vocês estão aí no Instagram, lendo o manual. Tem uma playlist lá sobre o livro do profeta Daniel, que nós estamos estudando. Você pode acompanhar os estudos até sábado, né? Que nós vamos aí para a 5ª aula sobre
o livro do profeta Daniel. Então, fica ligado aí, porque estamos tirando muitas lições deste livro, estamos aprendendo muito com a palavra de Deus e é importante que nós a cada dia estejamos alinhados aos projetos de Deus e que saibamos que projetos são esses por meio da sua palavra, modelando como nós fizemos hoje aqui com Jacó. Então, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, sábado e domingo às 21 horas estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo final de semana e lembre-se, sábado e domingo nos encontraremos mais uma vez ao vivo. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau. É você que está aí no YouTube. Deus abençoe sua vida. E lembre-se sempre, sábado e domingo, estaremos juntinhos aí às 21 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.